Bom dia, pessoal. Professor Marcos, Biologia, terceiros anos A, B e C. E o tema da aula de hoje é evolução, conceito e evidências. Antes de eu falar da aula, espero que vocês estejam bem, continuem os estudos e nós vamos tratar desse tema de uma maneira que possa ajudar vocês a entender, tá bom? Então vamos começar a falar de evolução. Nessa aula nós vamos falar do conceito e das evidências e nas aulas próximas nós vamos falar das teorias de evolução, tá certo? Eu coloquei inclusive um desenho aqui, brincando, né? Mas já provocando, porque se a gente for olhar essa evolução linear, que é um suposto macaco aqui até chegar no homem, a gente já chega à conclusão que a evolução não é algo linear. Né? Hoje nós temos que a evolução é algo ramificado, não é linear. Nós não viemos, muito provavelmente, de um macaco, como se defendeu lá atrás, no meados do século XX, tá certo? Então, vamos desconstruir essa imagem, essa evolução linear, porque a evolução ela é ramificada e a gente vai entender melhor nessa videoaula, tá certo, pessoal? Então, vamos começar. Eu tenho duas perguntas aqui para a gente conversar um pouquinho. Primeira, como teriam surgido espécies de seres vivos tão diferentes? Segunda, o que você entende por evolução? O que sabe a respeito? Como será que surgiu espécies tão diferentes? Surgiram juntas? A gente estudou nas aulas passadas como provavelmente surgiram os primeiros seres vivos. E as teorias que nós temos hoje mostram que as espécies não surgiram todas de uma vez. As espécies surgiram aos poucos. E o que explica essa pergunta está na segunda: evolução. A evolução é algo que a gente vai conversar nessa aula. Nós temos, pessoal, é importante que a gente fale nesse momento algumas crenças que a gente traz, né, e que devem ser respeitadas, e a gente não vai discutir de maneira alguma ou desrespeitar as crenças. Na verdade, o que a gente traz nessas aulas é o que a ciência diz acerca do assunto, que é o objetivo da escola, tá certo? Então nós vamos estudar como as espécies foram surgindo. Resposta, né, pessoal? As espécies foram evoluindo. E o que é evolução? Então nós vamos responder essa segunda questão nos próximos slides, tá ok? Vamos lá. Então, aqui eu tenho uma imagem do fixismo, que é o chamado criacionismo, que até o século XVIII foi muito forte. Todos os seres vivos foram criados por um Supremo Deus. Uma vez criadas, as espécies eram imutáveis. Essa teoria é o criacionismo, porque ele se baseia em dogmas que são inquestionáveis. Logicamente, cada um tem a sua crença, nós não vamos desmerecê-la, mas o fixismo, dessa forma que as espécies são imutáveis, não é aceito no meio científico. Porque a espécie sendo imutável, a gente não poderia ter fósseis de espécies extintas. Então, isso a gente tem certas comprovações. E as verdades consideradas aqui no fixismo são verdades que são questionadas. Quanto à criação, essa questão nós não vamos entrar, porque a crença de criação por Deus, ela pode ser aceita, e ela é, na maioria das vezes, aceita, até dentro da teoria da evolução, né? Então não é essa questão, e nós não vamos entrar nessa seara, até porque cada um tem a sua crença e merece respeito. Inclusive, nem a teoria da evolução está questionando a criação por Deus. E sim, o que se questiona, pessoal? Que as espécies não são imutáveis como as pessoas defendiam há um tempo atrás. Então, a teoria do fixismo no meio científico não é aceita, tá certo? E aí a gente vai falar da evolução. Então, pessoal, como eu estava dizendo, o que é evolução? São transformações hereditárias e adaptações que vêm ocorrendo nos seres vivos desde que surgiram no planeta Terra. Então, a evolução, a gente fala que é um fato, não é
nós temos evidências, então ela é um fato. E a ciência que estuda a evolução, a biologia evolutiva. Então não se discute mais se existiu ou não, porque o fato ele existiu. Se discute como foi. São transformações dos seres vivos que eles vêm sofrendo ao longo dos anos, que faz com que alguns sejam extintos e outros surjam. A gente não percebe no dia a dia isso porque elas são lentas, são gradativas. Mas nós temos evidências, um exemplo muito claro é dos dinossauros. Existiram dinossauros, com certeza, e não existem mais. Tá certo, pessoal? Então, a evolução é a teoria que nós vamos estudar, que é aceita pela ciência, tá bom? Tem um pensador que diz o seguinte: nada em biologia faz sentido exceto a luz da evolução. É o Theodosio Dobzhansky que fala isso. E ele tem razão. A evolução é algo muito importante. E outra figura provocativa, né? O homem não veio diretamente do macaco, ele veio de ancestrais comuns do macaco. É isso que a teoria evolutiva fala, mas não é essa linearidade aqui do jeito que nós estamos mostrando. Aqui é só para a gente, é uma imagem para a gente pensar realmente, tá bom, pessoal? Bom, e aí a gente vai para a seguinte pergunta: como podemos comprovar que ocorreu a evolução dos seres vivos? Muita gente fala, mas é um fato, mas eu não acredito muito. Como que a gente comprova um fato? Por evidências. Os fatos têm evidências. E a nossa aula hoje vai se dedicar a mostrar para vocês as evidências da evolução. É muito legal, muito bacana. Fiquem com a gente aí, tá bom? Então vamos ver. Primeira evidência da evolução são os fósseis, restos ou vestígios de seres que viveram no passado. Por exemplo, ossos, dentes, pegadas, até fezes que fossilizaram. Por exemplo, nós temos o fóssil do tigre-dente de sabre. Olha aqui, ó. O fóssil de fezes de determinados animais a gente chama de coprólito. O fóssil de um dinossauro. Então, inclusive, pessoal, algo inusitado que a gente acha que não tem como. Nós temos até o que a gente chama de estromatólitos, que não são fósseis, porque bactérias não tem como, não tinham ossos para serem fossilizadas, mas elas deixaram marcas em algumas rochas, e essas marcas se chamam estromatólitos. Também são evidências de evolução, tá certo? E a gente tem esses estromatólitos ainda. E aqui nós temos, ó, os fósseis é uma evidência de que nosso planeta já foi habitado por seres diferentes dos que existem atualmente. E é verdade, né, pessoal? Olha, dinossauro não existe mais e ele existiu na Terra até 65 milhões de anos e surgiu há quase 300 milhões de anos. Quer dizer, ele ficou um tempo muito longo. O tigre-dente de sabre, ele também não existe mais. E a gente, mas como sabe a idade? Então nós temos elementos químicos que mostram a idade, como o carbono 14 e outros elementos químicos, o urânio, que a gente, pela meia-vida desses elementos que a gente encontra junto com os fósseis, a gente consegue saber a idade, tá certo, pessoal? Então, a maior evidência da evolução é o fóssil, são os fósseis, tá certo? Muito importante. Já dá para a gente acreditar em evolução só pelos fósseis, né? Mas não são só os fósseis, tem mais evidências. Órgãos vestigiais, por exemplo, o apêndice, aqui nós temos o intestino grosso humano, aqui no meio está o intestino delgado, e o intestino grosso, que é onde ficam as fezes antes de serem eliminadas. Aqui só tem fezes e água, né, junto com elas. E nós temos uma estrutura aqui, no sécon, que se chama apêndice cecal. Essa estrutura aqui chamada apêndice cecal, ela é um vestígio de que a gente tinha uma dieta mais herbívora, mais de vegetais antigamente. Como essa dieta foi mudando, o intestino foi modificando e ficou esse apêndice que aparentemente não tem uma função nos dias atuais. Então, isso é um vestígio de órgãos, são órgãos vestigiais que hoje a gente não utiliza. Isso também mostra uma evolução humana. Olha que interessante, pessoal, tá bom?
Aqui um conceito que são os órgãos homólogos. Ah, mas o que é um órgão homólogo? São órgãos que têm a mesma origem no embrião, na hora que se forma, mas podem ou não exercer as mesmas funções. Por exemplo, a nadadeira de um golfinho e a asa de um morcego, elas têm uma mesma origem no embrião, só que elas não têm a mesma função. Uma virou nadadeira, outra virou asa. Então, são seres próximos evolutivamente, mas a gente diz que ocorreu uma divergência evolutiva, ou seja, a evolução fez com que esses órgãos tivessem funções diferentes. Isso também, então, os órgãos homólogos são evidências da evolução, tá ok? Mais uma evidência, vamos lá então, fósseis, órgãos homólogos, órgãos análogos. São órgãos que têm origem embrionária diferente, quer dizer, lá no embrião, na formação, a origem não é a mesma, mas por uma convergência na evolução, eles realizam a mesma função. Um exemplo são as asas de ave e as asas de moscas. Elas não têm a mesma função lá no embrião, a origem dela não é para a mesma função, mas por uma questão evolutiva elas se desenvolveram para ter uma mesma função. A gente chama isso de convergência evolutiva, tá ok, pessoal? Então, órgãos análogos também são evidências da evolução. Vamos para a próxima. Então, aqui, pessoal, a gente tem o fenômeno que a gente chama de especiação, porque uma nova espécie pode se formar, né, a partir de espécies pré-existentes. O que é especiação? Você vai falar assim, como que uma espécie vira outra? É pelo fenômeno que a gente chama de especiação. Novas espécies são formadas a partir de uma espécie ancestral. Para que isso aconteça, a gente precisa do quê? Do isolamento geográfico e do isolamento reprodutivo. Vou explicar melhor nesse slide, tá bom? Então, nós temos uma determinada espécie, vou chamar de espécie A. Aqui tem os dinossaurinhos, né? Essa espécie A, ela se dividiu em dois grupos. Uma foi para um lado, uma foi para o outro, né? Vou até tirar a minha imagem aqui. Essa espécie A que foi para um lado, ela sofreu mutações nas células e a natureza foi selecionando alguns grupos. Na próxima aula eu vou explicar esses detalhes de seleção natural e mutações, tá bom? A espécie A também sofreu aqui mutações nas suas células, o que é normal, e a natureza foi selecionando, então tudo normal. E aí a gente fala que houve um isolamento geográfico. Essa espécie A, uma parte dela, ela foi para um local, vamos supor uma ilha, um local diferente aqui, né? E a espécie A que foi para outro local diferente da espécie B, tá certo? Então, uma mesma espécie A, ela se divide em dois e mantém a espécie aqui. Primeiro tem o isolamento geográfico. O que é o isolamento geográfico? É o isolamento de ambiente, né, pessoal? O ambiente geográfico, o local, foi diferente para A, B e C. É a mesma espécie. Depois passam-se anos, esse grupinho aqui só se cruza entre ele. Esse grupinho aqui só se cruza entre ele. E esse grupo aqui também só cruza entre ele. Então, nós temos uma espécie A que separou a B, separou C. Depois de anos e anos que a gente teve um isolamento geográfico e isolamento reprodutivo, essa espécie pode se tornar outra, não mais a espécie A, que a gente vai chamar de espécie B. Por que isso acontece? Porque as alterações que elas sofreram fez com que elas se tornassem tão significativas que se a gente colocá-las para reproduzir com a espécie A, já não é a mesma espécie. Isso se chama especiação, a formação de uma nova espécie. Isso pode acontecer com a espécie C também, porque ela se isolou. Até os desenhinhos da espécie B e C, vocês podem perceber que são diferentes, porque ela sofreu mutações e a natureza separou. Quer dizer, essa espécie B é uma nova espécie, essa espécie C é uma nova espécie e a espécie A é uma terceira. Então, você tinha A, você tem A, B e C. Isso se chama especiação. Esse é um dos fenômenos mais comuns para a formação de uma nova espécie. Pode acontecer dela se formar
apenas por mutações e já formar outra, mas o mais comum é que aconteça esse processo aqui: isolamento geográfico, isolamento reprodutivo, formação da espécie B, formação da espécie C. Pode acontecer dessa espécie B não mudar devido a algumas condições? Pode acontecer dela não virar outra espécie, se a mutação não foi tão grande, se o ambiente é parecido com esse. Aí, se ela não virar outra espécie, ela voltar para cá, ela consegue se reproduzir junto com essa. Então, existe essa possibilidade, mas existe a possibilidade de formar uma nova espécie. Então, voltando, espécie A isolou geograficamente, isolou reprodutivamente, possibilidade de uma nova espécie. Isso se chama especiação. Então, pessoal, nós tivemos nessa aula a oportunidade de ver o conceito de evolução, que são transformações hereditárias ao longo do tempo e que possibilita a formação de novas espécies, como a gente acabou de ver, e que a evolução é um fato. A evolução ela é explicável por meio de evidências. Vou parar por aqui. Na próxima aula, vou tratar das teorias da evolução de Lamarck, de Darwin e todas as explicações, tá certo? Espero que tenham entendido e que façam as lições no caderno do aluno e que tenham uma ótima semana. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.